Boa noite. Vamos aí enviar os aviõezinhos para o pessoal. Boa noite. Vamos então começar a nossa live. Vocês podiam me falar se está dando para ouvir bem? Tá legal o áudio? Fátima, Alexandre. Tá dando para ouvir? Legal? Tá bom o som? Vamos ver aqui se está. Podem me dar aí o feedback se tá dando para ouvir legal? E aí, gente, me dá um ok aí se o som tá legal. Olá, boa noite. Doutora Marli já chegou. Olá para todo mundo. Vamos tentar aqui. Isso, então. Boa noite para todo mundo que está chegando aí na nossa live. Hoje a gente tem um tema muito interessante. Queria que vocês me dessem ok com relação ao áudio. Tá dando para ouvir bem? Me dá um joinha aí. Lilian, Flávia, vários colegas da musicoterapia, vários colegas terapeutas, mamães. Isso, estamos já com muita gente chegando. Por favor, gente, manda um aviãozinho para poder convidar outras pessoas que ainda não estão conectadas aqui, porque o nosso tema hoje é muito importante. Eu preciso de um retorno aí de você se o áudio tá bom, porque eu tô usando um sistema diferente hoje, então eu tô em dúvida. Vocês podem me falar se o áudio tá indo legal? Alguém me dá um ok aí sobre o áudio? A gente vai chamar então a doutora Marli. E eu já quero desde já agradecer a presença de todos vocês. Eu fiquei muito empolgada com a possibilidade de falar sobre esse tema, porque eu acredito que ele é emergente nesse momento que a gente está vivendo de isolamento social. Quando eu comecei a divulgar a live, eu tive várias vezes a sensação de que esse tema era importante e de que todos nós somos responsáveis por esses pequenos nesse momento, né? Cada um de nós é corresponsável do cuidado da criança que, como nós, está passando por um momento de estresse, mas para ela é muito mais difícil de compreender. Então a gente precisa de dar todo o nosso apoio. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as possibilidades que a gente vai ter. E eu convido agora a doutora Marli. Para quem não me conhece, eu sou Simone Prezotti, psicóloga e musicoterapeuta, e hoje tenho a honra de receber a querida Marli aqui para a gente conversar sobre esse tema tão importante. E aí, Marli, muito obrigada pela sua presença. Opa, tá escutando? Eu tô ouvindo, você tá me ouvindo bem também? Peraí. De novo. Tô ouvindo legal você. Pessoal que tá ouvindo a gente, dá um retorno aí se o áudio tá legal, tá dando para ouvir bem. Não tá dando, peraí. A gente tá te vendo, mas tá escuro. Ela vai entrar de novo. Rúbia, por favor, me dá retorno aí do nosso áudio, se tá legal. Carla, o áudio tá indo bem. Doutora Marli vai entrar de novo, deixa eu chamá-la. Não deu para entrar da primeira aqui, vamos ver se agora dá. Agora sim. Nossa, acho que agora deu. Deu, Vamos fixar. Estou te ouvindo bem. Boa noite, ótimo. Isso. Isso. Então, eu já me apresentei e agora eu queria que você se apresentasse, né? E já agradeço demais a possibilidade de a gente conversar com você aqui. Eu que agradeço, né? Então, meu nome é Marli Marra, sou neuropediatra, tá? Já trabalho com a Simone há muitos anos, né, Simone? Que nos conhecemos. Sou da ABNEP, que é a Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, né?
A Simone também é da comissão científica. Sou médica lá no Hospital Odilon Berens, tá? É um prazer estar aqui com vocês, né? A minha segunda live, então vamos organizando aí direitinho. Isso, como eu falei, é um papo bem descontraído, né? E Isso. ao longo desses dias, eu vim comentando aí como que todos nós somos corresponsáveis do cuidado da criança, né? E eu até levantei a questão de que esse é um investimento para o futuro. Cuidar das crianças, cuidar do bem-estar da saúde de todas as crianças é um investimento para o futuro de cada um de nós, não é? Porque essas Com crianças certeza. de hoje, companheiros dos nossos filhos, vão ser os nossos futuros genros, noras, os futuros chefes do trabalho dos nossos Achei filhos. perfeita essa colocação. Não é? Eu sempre tenho levantado isso porque a gente não tem muito essa cultura do cuidado geral da criança, né? E ao contrário de muitos povos aborígenes, por exemplo, os curumins são cuidados por todos os índios, então todo mundo é responsável pelo cuidado dos pequenos. E eu acho que essa é uma visão que a gente tem que ter para o futuro. Isso muda a nossa forma de atuar, né, no mundo, atuar com as crianças, quando a gente pensa que cada um, né, vai ser alguém de dentro do nosso ciclo familiar, porque vai ser o Muito adulto. bom. Né? Isso, Então, vamos então falar. A gente abriu uma caixinha de perguntas e várias das perguntas que nós recebemos nós já usamos como roteiro, não é? Para esse nosso encontro de hoje. E a Marli vai começar falando para a gente sobre a ansiedade, sobre os sinais e vai transcorrer. Depois a gente tem também dicas práticas. Então, uma das coisas que tem acontecido aí nesse momento, aí, nesses meses todos que a gente está vivendo uma outra realidade, é a questão do medo na infância e da ansiedade também, que aumentaram assim muito, né? O medo, como é que a gente começa diferenciando, tá? O medo, ele é uma reação que a pessoa tem, né, a uma situação de risco iminente, é um risco real, né? Geralmente ele tem alguma coisa exterior que está provocando. Por exemplo, é um cachorro bravo que de repente você se depara na frente, né? É igual o famoso carteiro na hora que chega lá, né, na casa da gente, o cachorro. Então ele leva um susto e o que a reação do nosso corpo ela é através do sistema nervoso autônomo. Então a pupila dilata, a frequência cardíaca aumenta, que é a taquicardia, começa uma respiração também mais rápida e você fica um pouco que imobilizado ali naquele momento, tá? Agora, a ansiedade, muitas vezes, ela vem de uma coisa que não é um estímulo externo como essa, tá? Mas é uma sensação, às vezes, do medo, uma sensação, né? E você... Então, eles estão bem relacionados, né? Agora, a criança, ela pode ter o medo e a ansiedade que são consideradas normais. Né? Dependendo do grau dessa ansiedade ou do medo, aí a gente já fala que que é patológico, né? Quando ele é exagerado, a reação da criança é exagerada a determinadas situações que a gente consideraria até o quê? Uma situação normal, né? Isso. Quer dizer, o medo acima daquilo que é o normal, né? Que a situação exige. E que implique em algum prejuízo para a vida diária, que ela passa a deixar de fazer uma coisa. Isso, né? Aí é a ansiedade patológica, né? E a gente tem que estar muito atento a isso, nós todos, os pais, os professores, porque as crianças elas vivem muito grande parte do período da vida delas nas escolas. Então, os professores, a escola toda tem que estar atenta a essas situações, aos sinais de alerta, né, que a gente está aqui considerando, né? Então, a ansiedade o transtorno, porque quando a gente fala em ansiedade, depressão,
tudo isso vem dentro de um pacote que são os transtornos mentais, né? Que a maioria das pessoas tem, tá? Então, eu me perdi. Então, a prevalência da ansiedade, ela é muito maior do que qualquer outro transtorno na infância. Inclusive o transtorno do déficit de atenção com a hiperatividade, transtorno do espectro autístico. Então, a gente fala muito pouco sobre isso. E deveria ser falado mais, ser conversado mais e orientado nas escolas, com os pais, né? Chega a ser de 8 a 12% da população infantil. A prevalência é bem significativa. A prevalência né? é significativa. E nesse momento em específico, certamente está maior, tá? Aí a gente tem que pensar em diminuir esse impacto desse momento para que no futuro isso não venha a ampliar a probabilidade, né, dessas pessoas terem o resultado disso com uma patologia instaurada, com uma patologia já grave, né? Isso mesmo, né? Certo? Agora, então, assim, quais que são, né, que você, é o tema de hoje, né, os sinais de alerta aí, vamos começar pela ansiedade, tá? A ansiedade, a gente tem que lembrar o seguinte, são sintomas internalizantes que a gente fala, né? Então, a criança, ela não vai demonstrar isso na expressão facial, mas sim na vivência ali do dia a dia, né? O sofrimento que ela tem. Muitas vezes ela vai queixar de dor de barriga, dor de cabeça, né? Começa, às vezes, a alterar o padrão do sono dela, certo? Dificuldade para iniciar o sono ou despertar aí ao longo da noite, né? Para aqueles que já tinham um sono mais regular, tá? Que mais? Então, todo mundo tem que estar alerta a esses sintomas, tá? Existe uma coisa, um pouquinho, fazendo uma pausa aqui, que é o que é o normal. Então, por exemplo, uma criança de 3 e 4 anos, ela ter o medo do escuro, de monstros, tal, isso é normal, tá? Uma criança tímida, introspectiva, quando ela chega em um ambiente que ela não conhece, por exemplo, início de ano, né? Com mudança de escola, de professores, novos colegas, às vezes ela fica um pouco mais arredia ali, um pouco mais ansiosa, mas à medida que o tempo vai passando, ela vai relaxando e ela vai socializando, tal, tá? Então, assim, entre o normal e o que é o patológico, tá? Bom, a ansiedade, ela tem vários tipos de ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizado, transtorno de ansiedade de separação, tá? Então, existem vários, cada uma com a sua característica, né? Então, de vez em quando eu vou olhar aqui para cá, só para não perder o fio aí da meada, né? Como tá se ótimo. diz, né? Tá muito bom. Então, o transtorno de ansiedade de separação, o que você tem que ficar observando, por exemplo, em casa? Se seu filho está sempre grudado com você, né? Assim, anda o tempo, não quer ficar sozinho, está sempre te procurando, tá? Tem medos demais, tem dificuldade para ir para a escola, né? Dependendo da idade. Se você vai sair para trabalhar, já também fica inseguro para ficar em casa, tá? Se você se afasta, né? Aí você está lá no trabalho, a mãe, o pai, eles estão sempre te ligando toda hora para saber, quer dizer, para saber que horas que volta, que horas que chega, se está fazendo... Aí, às vezes, até usam o dever como desculpa, né? Ou vão reclamar de alguma coisa, tá? E isso, você começa a perceber uma certa frequência nisso, tá? Que mais aí? Podem ir colocando aí as perguntas também, né?
E que certo? essa ansiedade da separação, por exemplo, é uma coisa que a gente já pode pensar em estratégias, porque os pais vão ficar, as mães principalmente, os pais, né, estão esse tempo todo com essa criança. Totalmente diferente do padrão que É, era antes. é, Então, de repente, fazer atividades em que a criança tem o espaço para ela fazer uma coisa e a mãe ir se retirar para outro ambiente, né? Se é uma criança que já tem essa autonomia, isso, e lidar com isso, falar e mostrar para a criança, olha que bacana, você foi capaz de sair ver o seu filme que te interessava, que você queria ver, enquanto a mamãe estava fazendo uma outra coisa ali no quarto. Parabéns, você já é capaz disso, você já tem essa autonomia, né? Porque eu digo assim isso é. sempre no consultório, a autoestima, a autoestima da criança é construída em cima da sua autonomia. O maior indicativo de uma criança ter uma autoestima preservada é o que? Ela ser capaz de ter as autonomias apropriadas para a criança. A Isso. criança não pode ficar em casa sozinha, mas ela É, pode ficar em um ambiente da casa isso. que está Que a gente preparado vê na sozinha. prática, né, Simone? Inclusive agora também, nesse momento, né? Certo? Assim, além das aulas online, né? Tem a Uhum. questão de atividades, dever, tal. Então, quer dizer, tá sempre em casa, né? E aí tá sempre solicitando a presença Isso, dos pais para poder ajudar. Exceto assim, se ele não tiver nenhum outro transtorno que leve a claro. uma Uhum. desatenção, tal, né? Isso, Certo? Então, assim, mas isso é sinal, pode ser um sinal de insegurança, né? E isso. aí ele se torna mais poliqueixoso, tá? Que mais? Outra coisa, né? Na ansiedade generalizada, tá sempre preocupado se vai dar conta, preocupado Uhum. se acertou, né? Preocupado com os compromissos dele, tá? Preocupado com algum perigo, né? Inclusive agora, né? Que a gente está sempre sendo tem uma avalanche aí de informações em Uhum. televisão, internet. Então, assim, é o medo da morte, medo da perda, perda dos Dos avós, avós. perda dos pais, adoecimento, né? Uhum. Entendeu? Assim, ó, adoecimento. Aliás, que estamos todos, assim, se não tomarmos muito Todo mundo. cuidado, estamos adoecendo o quê? Mentalmente, né? Uhum. Antes do vírus chegar na nossa casa, já estamos com doentes, né? Doentes mentalmente, certo? Uhum. Porque existe aí uma questão das notícias tóxicas, excessivas, né? Que estão entrando nas nossas casas, entrando nas nossas vidas por WhatsApp, por vários E meios, nesse ponto né? também Redes sociais. é muito bom lembrar que nós, enquanto adultos, a gente recebe isso tudo, a gente fica assim fragilizado, porque quem falar que não está, né, É, está blefando, a gente fica assim fragilizado, mas quando isso tudo chegar num período de homeostase, nós vamos saber colocar isso no devido lugar. A gente vai saber racionalizar e saber que isso foi um período que, lógico, a gente vai ter uma nova maneira de lidar com muitas coisas, mas a gente vai uhum, saber mais colocar isso no devido lugar. E a criança não. A criança pode levar isso para um estado de manter essa ansiedade. Então, observar até quanto de notícia é pertinente, não é? Até quanto de notícia sim, sim. é digestivo, né? A criança é capaz de digerir aquilo, a criança é capaz de entender aquilo, né? Porque isso é muito importante. Certamente, né? Agora, então assim, é a maneira como você vai colocar para as crianças, né? O que que vem tudo aí a respeito dessa patologia aí, né? Do vírus, né? Mas assim, voltando aqui um pouquinho ainda aos sinais, né? Da ansiedade, assim, generalizada. Geralmente elas ficam excessivamente inseguras, querem a aprovação, saber da aprovação da mãe, do pai, né, das pessoas da família, se está fazendo o negócio certo, se está Uhum, tudo certo, né? Quer dizer, isso tudo é muito de uma forma exagerada, né? uhum, Por exemplo, está fazendo o dever
aí não, aquele perfeccionismo, não. A letra aqui não tá boa, aí quer... tem menino que chega quase que a rasgar ali o livro, né? De tanto... E apaga. né? Mas muito mais por uma insegurança, né? Não é só o perfeccionismo, mas uma insegurança da resposta dela, né? Então, isso vai se tornando um incômodo ali e deixando, levando a... Você falou uma palavra certa, assim, a um comprometimento nas coisas dela do dia a dia, Isso. né? Certo? Tá sempre indecisa, né? Então a gente tem que estar atenta a isso. Dor de cabeça, eu como neuropediatra, a gente vê muito frequente nessas situações, né? E eu sempre falo, olha, dor na barriga. Dor na barriga é sempre um sintoma assim, muito difícil até da gente investigar, porque eu costumo falar assim, olha o tanto de coisa que a gente tem na barriga, né? Certo? Então, assim, você tem que fazer o que a gente chama de anamnese extensa, saber o que está acontecendo para poder descartar o que é mais realmente orgânico, né? E chegar a uma conclusão de, na verdade, ser uma ansiedade por trás daquela queixa, né? E sempre uma queixa assim internalizante mesmo, sabe? Bom, que mais que a gente pode falar assim? Agora, isso daí para uma depressão, tá? A criança já com alguns sinais de depressão, ela pode ter todos esses sintomas de dor abdominal, a dor de cabeça, tal, mas sempre o quê? Com uma tristeza constante, né? Uma apatia. Muito interessante tanto a questão do xixi, que às vezes pode evoluir até com o que a gente chama de enurese noturna. Criança, às vezes, que não fazia, mas já tinha o controle adequado do esfíncter, volta a fazer o xixi na cama à noite, que é o que a gente chama de enurese noturna. Tem os sintomas gastrointestinais, então, ou está muitas vezes com diarreia, né? Com as fezes mais líquidas, né? Ou, às vezes, o que a encoprece, né? Assim, ela prende demais o intestino, levando a uma constipação intestinal crônica, tá? E aí, como dilata o intestino, as fezes ficam muito duras, igual pedra, e ao redor ali do intestino, ela é mais líquida, então acaba sujando a cuequinha, a calcinha, né? E isso traz um desconforto muito grande, porque essa criança, muitas vezes, na escola, fica assim, com cheiro, então, né, assim, das fezes, tal, os colegas começam a gozar, a falar, né, com ele, então, assim, gerando, é uma bola de neve, né? É uma bola de neve. Os sintomas vão crescendo o sofrimento vai crescendo, a fobia também vai crescendo, né? Que pode ser da ansiedade, as fobias. Às vezes, algumas fobias específicas, né? Que pode ser por um animal, por barata, né? Então assim, mistura-se um pouco, né, de ansiedade e alguns sintomas aí de depressão, tá? Então a gente tem que estar sempre atento, os pais têm que estar atentos, porque a criança começa a se isolar, né? Às vezes, ao invés de insônia, passa a ficar mais sonolenta. Então, até que dormiu bem, está dormindo bem à noite? Está dormindo. Nossa, mas está dormindo demais, porque dorme bem à noite e está dormindo muito durante o dia também. Olha, não é assim, né? Assim, se dormiu bem à noite, a gente tem que seguir aquele ciclo de sono e vigília, né? Naturalmente acontece isso. Isso, se está dormindo durante o dia além do necessário, é porque não está encontrando prazer nas pequenas atividades do dia. Pois é. E isso indica, então, que essa criança tá, né, nos aponta para algum sinal de alerta aí,
que isso não tá bem. Porque o normal é o quê? Com certeza. Independente de estar já na primeira, final da primeira infância, o mundo ainda tem que ser uma eterna descoberta, né? Um entusiasmo. Prazer, né? Alegria. Prazer de viver. Então, essa criança que dorme demais, ela está o quê? Ela está se privando de viver porque ela não está encontrando alegria na vida, né? Então, a gente tem que ficar alerta, assim. Esse é um sinal importante. Está num grau de sofrimento significativo, né? E aí, o que a gente tem que lembrar também? Que tanto qualquer um desses transtornos, eles têm uma questão que é a herdabilidade, a herança genética. Então, influencia a herança genética, por isso que a gente tem que estar atento às histórias familiares. Olha, se na sua família tem tais e tais patologias, já esteja atento, né? E a tendência da gente, inclusive da nossa cultura, é de banalizar esses sintomas, né? De negar, inclusive, não, meu filho, não, que é isso? Ele tem tudo. Ele tem tudo. Por que ele vai estar assim deprimido? Ai, mas ansiedade o que? Ele é estudante. A única coisa que ele tem para fazer é estudar. Opa, peraí, não é bem assim, né? A gente tem que ter afeto, a criança tem que receber afeto, a criança tem que brincar, tem que fazer atividade, ser estimulado, fazer atividade física, tudo dentro do possível aí, né? E muito afeto, muito amor, muita atenção, né? Só assim o cérebro, né? Já que estamos falando muito na parte infantil, só assim, você está me escutando bem, Simone? Tá? Ótimo. Porque parece que aqui tem gente que não tá. Ok. Então, muitas vezes, só assim a gente vai poder encarar o problema da criança, né? Assim, não negando, assumindo, inclusive, os transtornos que tem na própria família, que isso pode te dar uma dica, né? Então, por exemplo, o transtorno depressivo, que também tem várias classificações, o transtorno de humor, muitas vezes ele vai aparecer e definir melhor o padrão na criança mais velha um pouco. Às vezes, no início, é difícil você fechar um diagnóstico numa fase muito precoce, tá? Porque não aparecem todos os sintomas. Mas, se na família ou nas famílias tem uma história significativa lá de transtorno de humor, então aí você já fica alerta para essa possibilidade. Pode não ser. Pode ser outro transtorno depressivo, mas, né, fica aí sinal de alerta. Então, não negar, né? Não banalizar, inclusive, a gente está falando em criança menor, mas muitas vezes o adolescente... Tem uma pergunta aqui, se uma criança com menos de 3 anos já pode apresentar sintomas significativos de depressão ou de ansiedade. Olha, a depressão, às vezes, é mais difícil da gente definir todos os sintomas numa fase muito precoce. Mas... inclusive no lactente, em crianças menores, a gente que foram vítimas de determinados abusos, agressões, violência, tá? Inclusive, eu trabalhando no hospital, certo? Eu já vi vários casos, assim, vários casos, até porque o hospital ele é uma das referências no SUS para poder para esse tipo de atendimento, mas a gente vê nitidamente os sintomas da criança deprimida, tá? Principalmente essas vítimas de violência. Tá? Uma apatia extrema, um olhar, uma tristeza. Então, manifestam sim, manifestam.
Só que assim, a gente não está falando da maioria da população, aí são Isso. coisas mais específicas, né? Uhum. A ansiedade também já pode ter, é incrível como que já tem crianças, né? Porque eu acabei de falar que existe a questão da herança genética e também do ambiente no qual a criança está Uhum. vivendo. Então, se é um ambiente já ansioso, um ambiente que não propicia para essa criança um conforto, uma segurança, afeto, carinho, tranquilidade, é lógico que será o quê? O gatilho para poder manifestar ali precocemente os sinais da ansiedade, É. Uhum. né? Aí a gente está falando de situações mais extremas aí, né? Mas que acontecem também, lógico. Isso. E também, assim, é muito importante a gente ter essa medida e quando a gente tem dúvida, procurar um profissional, porque o oposto também é prejudicial à criança. Você começar a ver tudo como depressão, tudo como. E Isto criar estigmas, né? Então é muito importante que a gente não associe qualquer é condição à criança a ela. É uma condição e ela é outra coisa. Ela é a criança, ela é o nosso filho amado, querido, né? E se está isto. triste, a tristeza não é ele. Ele está naquele momento com É. características de tristeza. A gente teve uma pergunta aqui se crianças com síndrome de Down podem apresentar ansiedade. Lógico, lógico. Pode apresentar ansiedade, depressão, Isso. mesma Uhum. coisa, né? Quer dizer, e às vezes até mesmo a dificuldade de se expressar Uhum. verbalmente, né? Quer dizer, Verbalmente. às vezes está compreendendo mais do que está conseguindo responder, se comunicar. Então, você Uhum. imagina, isso é angustiante, né? Isso. Certo? Agora, trazendo para cá, para a nossa realidade, aí, o nosso momento, então, como se diz, essa criança está mais ansiosa no momento, Uhum. tá? Tipo isso, com essa situação. Por quê? Porque estão mais fechados em casa, com menos atividades físicas, sendo cobrados aí das escolas, né? Assim, online, que tem, porque não estão de férias, né? Isso. Então, A gente está com uma mãe também sob pressão, que ela agora, além de cuidar, né? Às vezes ela não pode mais isto, ter a pessoa que ajudava na gestão da casa, ela está privada de todas as suas atividades e ela ainda tem mais a atividade de ser a gestora educacional, terapêutica, coterapeuta dessa criança. Então, assim, a isso gente tem que reconhecer que nós não estamos totalmente preparados para viver a situação e temos que reconhecer que não somos suporte consistente. Tem hora que a gente consegue ser aquele suporte consistente, adulto. Agora, tem hora que a é, gente também não está conseguindo manter. Então, é nessa hora, o que é ideal fazer? Respira fundo, dá para sair de cena. Você não tem, mãe, que estar 100% do tempo preparada para atuar do jeito que você gostaria. Sentiu que aquele momento não perfeito. está dando para atuar? Você tem todo o direito de pedir altas. Se alguém perguntar quem te deu direito, fala que fui eu. Então, assim, Perfeito. sentiu que É, você naquele momento não tem condições de responder a criança da maneira que você queria, dá aquela parada mesmo, fala, olha, agora a gente não vai poder continuar, a gente vai dar uma parada, a mamãe vai ao banheiro, vai respirar, vai tomar um copo d'água, você também vai, para um pouquinho, 5 minutos, 10 minutos é, de pausa, vai fazer uma outra coisa. E você, mãe, antes de sentir que você não vai conseguir corresponder da maneira que você gostaria, porque eu sei que isso também te provoca ansiedade. Né? A gente percebe isso na criança e no adulto. Quando a gente não corresponde à expectativa daquilo que a gente gostaria de atuar, a gente também depois fica muito mal. Então, o ideal é a gente isso é. conseguir ter essa atitude, dar aquele stop. É. Sim, você falou isso perfeito, tá? E alguém colocou exatamente essa situação aí da família, né? Assim, mãe trabalhando, todo Uhum, mundo fechado, um isolamento social, né? isso. Das crianças, tal. Então, assim, realmente abrir o diálogo em casa, conversar com as crianças menores, tentar passar para elas dentro
do vocabulário, do nível de entendimento delas. Hoje aí tem né, assim, vários materiais que estão disponíveis. Eu trouxe uma atividade, né, para a pois gente fazer em casa. Isso, aí. E aí, conversar, mostrar que realmente está todo mundo nessa situação, Isso. tal. Tentar aumentar o vínculo, né, através dessas redes sociais, desses aplicativos como o Zoom, por exemplo, em que na tela ali do notebook ou do computador podem conversar vários amigos ali, amigas ao mesmo tempo. Eu tenho sugerido, às vezes, até para elas, para eles, assim, dependendo da idade, fazer até alguma atividade em conjunto, né? Certo? E aí eu falei assim, olha, hoje, né, com musicoterapia, por que não montar uma banda? Uma entendeu? banda, Um ótimo. toca violão, isso ali tudo no Zoom, né? Ou outro, né? Porque o Zoom tem uma limitação de tempo, né? Isso. Não, então, um toca violão, o outro toca, né? Assim, dependendo da idade da criança. A gente tem um problema também que às vezes não chega no mesmo tempo, entendeu? Então a gente, como musicoterapeuta, a gente está fazendo várias estratégias aí, porque a gente, para lidar com o ritmo, por exemplo, é bem complicado porque não chega ao mesmo tempo. Não tem um delay de quem estiver fazendo para o outro ouvir. Mas está funcionando, a gente lida com isso aí. Né? Isso vai melhorar com o tempo. Eu falo que, pelo menos agora, gente, está valendo tudo. Né? Quer dizer, as atividades artísticas todas, tá? Porque, por exemplo, a música traz um feedback imediato, né, para o cérebro. Então, isso, a música vem como... É o que a gente fala, né, lá no cérebro, assim, é a reação de recompensa, né? Isso. Certo? A reação de recompensa. Então, vira e mexe, eu indico muito para a criança que é hiperativa, porque eles querem o resultado imediato, né? Então, a música traz um bem-estar e uma conectividade assim, cerebral maravilhosa e de várias áreas ao mesmo tempo, né? Então, acaba diminuindo, sim, a ansiedade, desenvolvendo o lado verbal da criança, a criatividade, o ritmo, o som, né? Por exemplo, o que você sempre lembra? Tem música que você fala assim, olha, essa música eu lembro, tal, geralmente associada a coisas gostosas, a coisas prazerosas. Então, além de estudar e fazer as atividades em casa, vamos fazer também as coisas prazerosas em outros horários e atividade física, né? Então, entra, logicamente, a música. Claro, eu né, trouxe Simone? uma das sugestões que eu trouxe para as famílias, né? É de fazer com a criança uma caixinha, né? Pode pegar uma caixinha qualquer que tiver em casa e fazer uma caixinha de músicas, né? Das músicas que trazem uma sensação agradável para a criança. Porque como a Marli disse, a música, ela atua no nosso sistema nervoso central, independente de que nós queiramos. Às vezes a gente pensa assim, a pessoa tem que estar totalmente engajada. Não, a música vai atuar mesmo que o sujeito esteja, de certa forma, passivo ao estímulo. Porque a audição, a gente pode fechar os olhos para não ver uma coisa. Mas a gente não deixa de ouvir. Mesmo se a gente tampar o ouvido, a gente vai ouvir um pouquinho do som. Né? Às vezes a gente trabalhando com as crianças às vezes que até apresentam algum tipo de quadro depressivo, elas não querem participar, não querem participar da atividade, elas vão para um outro canto, mas na hora que você olha, o pezinho está acompanhando a música. É um estímulo. Porque é um estímulo que não tem como. E eu trouxe um instrumento aqui para mostrar para vocês, até mesmo para a gente falar que a própria música, ela já tem isso dentro dela. A própria música, ela já é estruturada com tensão e relaxamento. Ela começa da tônica, ela afasta desse ponto, né? Que é o que seria... A gente está aqui numa música... Esse aqui é o nosso chão. Quando a gente afasta... Então, quer dizer, ela é tensão e relaxamento. Depois ela volta. Então, qualquer música que você canta com a sua criança, ela já vai trabalhar de forma sensorial essa calma, esse afastamento do ponto, uma preparação para a volta. Então, a música ela tem estruturas dentro da base harmônica que traz
para o nosso sistema nervoso central essa relação com o momento de estar voltando ao ponto de partida, que é o que acontece em qualquer situação de estresse, né? A gente está vivendo agora uma situação de estresse, tudo é novo para todo mundo, só que a gente sabe que isso vai ser, em algum momento, retornado, resolvido. Então, você pode fazer com a sua criança uma caixinha para ela guardar todas essas músicas, né? Músicas que trazem estado de bem-estar. Escreve no papel. Se a criança não desenha, não escreve ainda, faça um desenho que represente aquela música. Aproveite esse tempo para fazer o que a Marli falou, resgatar as músicas antigas da família. A mãe, aposto que lembra das músicas que cantava quando era criança. Faz um zoom e recolhe as músicas da vovó. A gente não pode encontrar com a vovó, mas a gente pode cantar com a vovó, né? Quais são as músicas da época da vovó? A gente não tinha muito tempo para fazer isso, mas agora a gente tem esse tempo, né? Alguém então, aproveitar... colocou mesmo, né, aí, da interação isso. social, então interação não só com os colegas, mas também com a família, com os avós, para mostrar que a avó lá tá bem, né? Tá bem. Podem ensinar, a avó não sabe, vamos ensinar como que vai acessar aí, né? Não, o Zoom é fácil, você pode mandar, né? Fala e só manda o link, então vai dar para funcionar. É. O que a gente vê é isso. É um momento que a gente pode aproveitar para resgatar essas canções. E foi colocado aqui alguém falando da epigenética, né? A gente tem sim, a gente tem toda essa relação com a carga genética de todas as patologias que vêm aí ao longo. Mas a gente também tem a epigenética. A gente tem a possibilidade de trazer novas ferramentas para lidar com a condição. Tem um estudo muito bacana com gêmeos separados logo ao nascer e mostra como é o efeito da genética e da epigenética. Eu indico esse livro, Quem Somos Nós? Para onde... como é que é Quem Somos Nós? Eu vou postar, vou colocar aqui no story. Volta aqui que vocês vão ver a capa do livro e o nome da autora. A autora é Judith Harris. Simone, teve... Desculpa, finaliza aí. E teve uma outra atividade que eu queria, né, propor para as famílias, e quem quiser receber o tutorial é só se inscrever aí no link que eu mando pelo WhatsApp, que é você fazer pequenos. É muito fácil, você ter um material em casa, que é rolinho de papel higiênico e uma folha de papel. Quem não quiser fazer o desenho, é só me pedir, entra no link que eu mando, você pode imprimir em casa, já está em PDF. E eu fiz lindo esse material. Eu fiz aqui cinco expressões representando os sentimentos, né, gente? Porque as emoções é aquilo que a Marli falou. A emoção você sente de impacto quando alguma coisa acontece. Ela é quase fisiológica. Seu coração palpita, sua pupila dilata, sua barriga incha. E depois a gente passa a dar nome. Então, a raiva não é uma coisa que existe concreta. A sua raiva é aquela raiva que você sentiu naquele momento e a gente vai nomeando isso. Então, se você vai trabalhar com uma criança, né, vai usar esse recurso com uma criança bem pequena, você não vai usar alegria, tristeza. Você pode usar, por exemplo, se a criança é mais raivosa, né, ou se ela é mais tristonha, você vai usar um dos dois. E você pode mostrar para a criança e quantificar isso usando esses pregadorzinhos, ó. Quantas vezes ela ficou feliz, né? Lindo Quantas material. vezes ela ficou triste. Se você não tem o pregadorzinho, não tem problema. Você pode fazer bolinha de papel colorido. Eu tinha aqui uns pompons, ó. Aí a criança vai colocando aqui dentro. Se ela acertar, né? Porque eu não estou acertando. A criança vai colocando aqui dentro, ó. E ela vai ver que o quanto ela sentiu aquilo. Outro material que você pode usar também são esses rabichos, que a gente costuma ter em casa aqui, que ganhou em alguma festa, né? Usando para fazer essa representação. Porque isso é importante, porque muitas vezes a criança sente a tristeza, o medo, a ansiedade, e a gente, enquanto adulto, é essa hora que a gente também fica fragilizado, porque nós não queremos ver os nossos filhos sentindo isso, né? Tendo esses sentimentos. E aí, às vezes, a gente esquece de mostrar para ele quantas vezes ele ficou feliz. Então, no dia a dia, se a criança está apresentando esses primeiros sinais, não existe uma patologia instaurada, é hora de nós adultos atuarmos de maneira incisiva.
mostrando para a criança os grandes prazeres que ela tem durante o dia, né? Então, ela fez uma coisa que você viu que ela está gostando, você, enquanto adulto, fala, nossa, mas eu vejo que você gosta de fazer isso, isso te dá um prazer. Ah, não, vamos lá colocar um, um pregador no seu É. bonequinho da alegria, porque eu Isso daí, você me lembrou, Simone, desculpa te cortando assim, mas assim, é a disciplina positiva também, né? Quer isso dizer, você mesmo. não vai realçar na criança as coisas mais negativas, que não conseguiu, ah, você não conseguiu. Puxa vida, mas isso que você fez deu errado. Não, mas aquilo que você fez deu certo, né? Aliás, Assim, tem um você estudo que vai a gente pode realçar essas outras coisas, as coisas positivas que ela faz, Tem um estudo que a né? gente pode até no futuro trazer para o pessoal, Marli, que é muito importante, que está dentro da pedagogia do afeto e dentro da psicologia positiva também. Um estudo feito com crianças em que eles separaram em dois grupos, e um grupo eles elogiaram pelo resultado e o outro grupo eles elogiaram pelo esforço. Essa Aí, pesquisa é incrível. Qual que linda, é o deve ser linda. resultado de você elogiar uma criança não pelo seu resultado? Elogiar uma criança sim pelo seu esforço. Então, Lógico, porque às vezes ela, ainda mais dependendo da criança, ela está se superando, se né? superando, né? Dependendo de algum problema que essa criança tiver, ela está se superando e muito, né? Me Isso. lembrou uma criança que com TDAH importante que foi que eu consultei, essa criança ela chegou um dia lá triste porque a colega ganhou lá a estrela, né? E ela, que tinha se superado, ela me mostrou lá, ela não ganhou nenhuma estrela. Eu falei assim, não seja por isso, eu sei o tanto que você... Aí eu tinha uns brinquedos lá de estrela, dei um tanto de... Toma uma, toma outra. Carimbei o caderno dela, tal. Mas ela ficou numa alegria, foi um sorriso tão natural e tão de dentro dela, foi maravilhoso, né? Pois é, Realçando as coisas positivas e a sua superação. isso, e a criança ela tem essa possibilidade muito fácil da gente alcançar, porque ela se gratifica pelo afeto, né? Não pelo objeto ter um valor financeiro, né? Lógico que a criança às vezes quer um brinquedo caro, mas essas pequenas atitudes de afeto, esse símbolo que uma gratificação, que um reconhecimento Não tem para a tem, não criança, tem. é muito importante, né? Então, assim, nós como adultos, quando a gente se envolve em trazer para a criança de maneira consistente formas educativas, pensadas, a gente cresce também, porque a gente tem que É, pensar como que eu vou trazer isso para essa criança de maneira real, consistente, original, né? Eu falo muito isso. Eu acho que nós adultos nós temos que mostrar para a criança essa possibilidade de criar a partir das outras coisas, porque é daí que a uhum, criança vai conseguir soluções para os problemas. Então, quando você pega rolinho de papel higiênico e cria um brinquedo, e com aquele brinquedo você mostra para a criança coisas que ela não estava conseguindo observar no contato, né? Você é, concretiza aquilo ali para ela, isso não tem, é imponderável, não tem como você medir o tanto de estímulos que isso traz para uma criança, não é? sim, sim, com certeza. E nos momentos aí, agora a gente ficando mais em casa, né? Nos momentos que a gente teoricamente está mais ocioso aí e tal, são momentos de criação das pessoas, né? Quer dizer, Isso, que tem tempo para criar, então para criar. pode estimular. Bom, retomando aqui só mais um pouquinho, né, sobre a ansiedade, como é que está nosso tempo aí? Não, Ok. a gente Só assim, tem 15 minutos. certo. Dentro assim, para prevenir, para mostrar também para as crianças que nós não somos perfeitos, que os pais não são Isso. perfeitos, né? Uhum. Assim, não, pode errar, tal. Criar rotinas, estabelecer rotinas, né? Então, tem o horário de estudar, mas tem também o horário de brincar, de Uhum. ter as artes, da atividade física. Então, faça um projeto, né, com as crianças, um quadro de rotinas, né? Isso. Dependendo da criança, por exemplo, que tem o espectro autístico, eles são muito visuais, então faça o quadrinho lá com os desenhos, às vezes até coloca lá a carinha dele também, para ele se sentir ali, colocando
essas rotinas, olha, aqui agora você vai brincar, olha, né? Então, assim, fazer o quadro de rotina, nesses casos, às vezes só de um dia, né? Assim, para ele seguir, olha, acordou, né? A hora do almoço. Então, como é muito visual, vamos usar esse visual, como você está usando aí também para criança poder tentar definir o sentimento, trabalhar as emoções dela. E nessa hora, né, seja a mãe, seja a professora, seja a terapeuta, vão estar o quê? Ou o pai, né? Lógico, escutando a criança, né? Tendo contato, não só estar em casa. Eu estou em casa, mas espera aí. Vamos, então, realmente conviver. E isso daí a gente está tendo que resgatar. Aos trancos e barrancos, às vezes, mas estamos resgatando. Famílias que não sentavam em casa na hora do almoço para compartilhar, ali uma refeição, estão assentando, né? Então, assim, isso daí gera uma série de coisas. Melhora na nutrição, na qualidade da alimentação e uma série de coisas. Momentos de conversa. Então, vamos resgatar isso tudo. Então, vamos recapitular aqui quantas coisas a gente pensou. Fazer esse quadro de rotina da criança, né? Que independente da criança ter o transtorno do espectro do autismo ou não, é interessante fazer. Você pode usar imagens se a criança precisa desse recurso e pode só escrever também, não é? Para outra criança que já não precisa desse recurso. Eu dei a sugestão dessa atividade com as carinhas. Quem quiser receber o PDF para já só cortar e fazer em casa, tá prontinho, é só entrar no link lá que aí eu consigo mandar para todo mundo. A caixinha de músicas, né, que você coloca ali as músicas que fazem parte do repertório que traz alegria, que traz bem-estar. Fazer esse repertório da família, um livro de músicas da família. Qual era a canção de ninar da avó? Pode fazer isso um livro e pode ser até um presente para o final do ano, para ser distribuído, ser feito, usado na família como uma forma de festejar, né? A gente tem, assim, várias possibilidades de usar formas criativas de ampliar essa interação no dia a dia, né? E quando o adulto senta para criar, ele também está desenvolvendo competência, ele também está prevenindo Alzheimer. Então, com certeza, porque vem, né? Fugiu do assunto aqui, mas aí eu não resisto. Vem a plasticidade cerebral ali, né? Nas demências, né? Ou se a pessoa foi vítima de teve alguma lesão cerebral, tal. Ô, Simone, lembrei aqui, né? O bebê. O bebê, né? Assim, também, né? Certo? Assim, aí, a música pode provocar um bem-estar, porque a música pode estar presente na vida da pessoa desde o nascimento, né? Então, lembrei aqui da minha filha. Pois é, quando o bebê tinha um pianinho que tinha lá um fazendeiro e tal, sempre que eu tocava, que eu punha lá para tocar as musiquinhas, realmente era um pouco irritantezinha ali a melodia. Eu não sei se eu estou falando a palavra certa, né? O som ali que saía. Mas ela abria a boca a chorar. Isso, assim, lactente, no primeiro ano de vida. Aí deixava, daqui a pouquinho punha outra. Daqui a pouquinho eu vinha com tal pianinho que ela ganhou. Tinha um fazendeirinho ali, os animais. Ela chorava, abria a boca, né? Olha só a sensibilidade auditiva e a questão do som ali trazendo um conforto ou não. Ou não, muito ou desconforto. um desconforto. A gente sabe que essa memória do bebê é anterior mesmo ao nascimento. Tem pesquisas feitas do Klaus e Klaus que mostram que o bebê que foi gerado próximo ao aeroporto, assim que ele nasce, ele não acorda, não se incomoda com o ruído dos aviões subindo e descendo. Agora, o bebê que não foi gerado próximo e que muda para perto, ele acorda. Fizeram essa pesquisa no aeroporto de Osaka. E aí é muito interessante como a criança reconhece os sons do batimento cardíaco. Né? Então, assim, se você faz o pulso do coração, isso acalma a criança. Por quê? Porque ela estava 9 meses ali ouvindo o tum-tum do coração da mãe.
Então, essas possibilidades, elas são infinitas. Eu tenho muitos amigos músicos conhecidos, dois grupos muito amigos me mandaram listas de músicas do repertório deles que falam de expressão de sentimentos, relativas a rotinas de criança. Então, eu vou colocar depois aí no story lista de músicas de grupos de músicos aqui de Belo Horizonte, né? Que são famosos. Eu não vou falar agora, porque são dois, cada um tem seu trabalho, mas os dois são meus amigos. Eu vou fazer um post com a lista de músicas de um grupo que eu amo de paixão e com o outro grupo que eu amo de paixão também. Como são compositores aqui de Belo Horizonte, que muitas mães aqui ouvem, muitas crianças já gostam, a gente separou dentro do repertório deles quais são as músicas que podem ajudar a sua criança a trabalhar temas referentes ao sentimento, às emoções, para você também poder usar isso como recurso. Então, escuta a música, esmiuça a letra, desenha o que a música representou, faz uma relação da letra da música com o que a criança sente, né? Então, são recursos infinitos que podem ser usados. E a música, né? Aproveitando também a sua deixa aí, né? Usar a música para também alguma atividade física. Que é coisa melhor, né? Assim, como estimulante. E aí, assim, para criança menor, né? Jogar amarelinha, tal, algumas músicas relacionadas a isso. E a gente, quando está fazendo alguma atividade física, eu, por exemplo, eu só faço com música. É outro pique. Com certeza. A música é um estimulante de todos os nossos neurotransmissores, né? Dopamina, serotonina, isso tudo né, tem alterações. E junto com a atividade física, né? Certo? Então traz um conforto, libera ali neurotransmissores que vão reduzir o grau da ansiedade, melhorar o sono. Então, são importante também ficar ao sol, né? Eu tenho eu vou deixar um recadinho também depois para lembrar as crianças de ficarem ao sol. Então, é muito importante colocar a criança para ficar no ambiente. Se você mora num prédio, faz um cronograma de horários, cada hora que a família que pode descer e ficar ali ao sol com a criança, porque isso faz uma diferença muito grande para inclusive, estruturas neuronais, né? A gente sabe aí que a pineal, por exemplo, é uma glândula que precisa de exposição ao sol. E se a gente não tiver essa exposição ao sol, muitas coisas ficam alteradas no nosso sistema nervoso central a partir dessa disfunção, né? Ou seja, o conforto do dia a dia, né? Você ter a rotina, você ter cuidar do ciclo sono-vigília, né? Dormir bem, né? Um ambiente familiar adequado, né? Lógico que, né? A perfeição aqui, né? E mostrar para as crianças, olha, tá irritado? Não? Então, peraí, daqui a pouco a mamãe volta, o papai volta, porque agora eu não tô dando conta. Né? Saber o seu limite. Lembrando que a gente, né, enquanto pais, enquanto cuidadores, enquanto terapeutas, professores, somos todos corresponsáveis pela saúde dos nossos pequenos nesse período de pandemia, porque eles são o nosso futuro, né? Então a gente tem que investir, né, e tentarmos na melhor forma possível não sermos âncora, né, para esses pequenos barcos, né, sermos sim o vento que sopra a vela, o adulto que está ali para nortear o caminho, para dar uma palavra de incentivo, para mostrar que isso tudo vai passar, não é? Então temos que ser positivos, otimistas, para criar em torno das crianças uma egrégora de esperança, porque sem esperança não tem como não ficar ansioso ou depressivo. A gente tem que semear sementes da esperança. Muito bom, muito bom. Faltam Perfeito, 5 minutos. Olha, eu adorei a nossa conversa. A gente tem que lembrar de falar que a gente vai ter congresso da BENEP online em novembro. E a gente vai colocar aí no story. Todo mundo vai lá, curte a página da BENEP, @BENEP Minas. E a gente está preparando um congresso fenomenal para o mês de novembro, 5, 6 e 7. Deixando claro que a BENEP não é só neurologia e psiquiatria. E grupos afins. Então, todo mundo que trabalha com criança
professores, psicólogos, né, assim, terapeutas ocupacionais.